Oi, gente, e às vezes eu tiro o dia, amanhã, para fazer vídeos, né? Eu trabalho só, não tenho quem me auxilie para ficar fazendo a filmagem, eu faço no telefone, né? Então, alguns recursos eu não tenho, mas isso também não é problema para que eu possa passar essa minha pesquisa e que ela chegue até vocês, vocês que admiram, ou que gostam, ou que apenas estudam por estudar, porque muita gente estuda o cangaço e algumas pessoas se apaixonam. Eu me apaixono pela história do cangaço, né? De minha parte, eu estudo, mas a minha abordagem é a psicanálise, a psicologia, o direito, a criminologia, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim para vocês o seguinte: este chapéu daqui, né? Este chapéu daqui é do vaqueiro, né? É o chapéu do vaqueiro. Diferente do chapéu que o Virgulino usava, né? Ele era almocreve. Almocreve é uma profissão, era uma profissão, essa profissão já desapareceu. O que era o almocreve? O almocreve eram aquelas pessoas que andavam nos burros, jumentos, né? Cavalos, e eles compravam mercadorias e levavam para vender nas feiras. Seria o mascate, por exemplo, como foi o Benjamin Abraão Boto, né, que foi um dos que filmou, teve a chance, a oportunidade de filmar o Virgulino. Outros tiraram fotografia, mas para filmar mesmo, assim, digamos, o tempo passar entre os cangaceiros, foi Benjamin Abraão Boto, que era sírio-libanês e veio fugindo de lá da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, né, do regime otomano. Ele era de Zalé, era uma cidadezinha de lá, e ele árabe, né? Mas aí, para ele vir para o Brasil, ele tinha que passar pela Síria, né? E pela Libânia, para poder conseguir chegar, fugir da guerra. Ele não queria ficar lá, porque estava acontecendo aquelas coisas que nós sabemos, que estudou, quem estuda, né? Sabe que aquela guerra foi uma guerra que provocou muitos distúrbios naquela região, principalmente os árabes, os judeus. Os judeus sofreram muito com essa questão. É até uma coisa cíclica, porque se nós formos olhar, agora também estamos tendo guerras lá naquela região. Bom, mas aí eu queria mostrar o chapéu e queria fazer a diferença entre o chapéu do Virgulino, né, que ele dobrou a aba do chapéu, mas ele antes, ele não usava o chapéu dessa forma. Deixa eu ver se aqui eu encontro a foto, uma das fotos, encontro sim, que ele usava o chapéu assim, ele dobrava o chapéu porque ele não era vaqueiro, né? E esse chapéu daqui, ele também tem alguns detalhes, né? A estrela, né? Ele tem essa parte daqui, né? Também que faz parte da indumentária. E os vaqueiros, eles usam, né? A estrela, aliás, a flor de lis, mas porque isso é uma herança que veio de lá, da Arábia, daqueles lados dali, né? E então eles aqui usavam as roupas de couro, né, que são muito parecidas com as roupas também dos beduínos, né, que andam naqueles camelos. Por quê? Por conta do sol, e aqui no Nordeste por conta dos arbustos, né,
da plantação, que é também, como é um lugar muito seco, né? Que é sertão, aí então existe essa questão da proteção, porque eles passam correndo nas pegadas de boi, entre a vegetação, que é de muito espinho, inclusive o quipá. É uma peça que é usada deixa-me ver se eu recordo do nome. O quipá é como se fosse um chapéuzinho assim pequenininho. Ele tem uma representação para os árabes, né? Para aquelas pessoas daquela região. Como usam também na Igreja Católica, né? A gente vê que tem os cônegos, né? Existe padre, seminarista, cônego, essas coisas, então eles usam um chapéuzinho pequenininho, né, que tem uma representação, inclusive, religiosa. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que, como eu gosto também da matéria, aí eu gosto também de enfeitar as minhas roupas com motivos, né, do sertão, do nosso sertão. Tenho sangue de sertanejo, né? Aí eu gosto de fazer, é claro que isso é uma coisa, eu não sou costureira, não tenho essas habilidades todas, mas eu gosto de enfeitar, né? Assim, representando as terras, as nossas, as minhas origens sertanejas, né? Certo? E aqui tem mais outro. Eu saio bordando tudo. Pegou uma roupa, peguei linha, tô fazendo tudo, tá? Mas o intuito é falar sobre o cangaceirismo, né? E então eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo, que é imitar Alexandre Garcia, né? Que a gente vai ficando assim, a gente aprende as coisas, vai acumulando, mas às vezes a gente precisa também mostrar. Por exemplo, eu quero mostrar um dos capítulos do meu livro, que chama-se As Linhas da Rendeira, né? Está neste livro daqui, As Linhas da Rendeira, né? Certo? Depois eu falo sobre o simbolismo também desse chapéu aqui, dessas estrelas, tá? Tá aqui, ó, o Virgulino, ele gostava muito de se enfeitar. Os lenços, né, jabiraca, né? E isso já tem quase todos os livros. Mas aí a minha linha é a linha da psicologia e do direito, a criminologia, faz parte, né? Então, eu vou ler esse capítulo, ele não é tão longo, ele é curtinho, né? Mas aí, para justificar porque o Virgulino gostava tanto de se enfeitar, a admiração que ele tinha pela renda, pelos bordados, que foi uma das coisas que atraiu, a Maria Déia, que depois ficou sendo a Maria Bonita, aí ela passa a ser a Maria Bonita. Antes ela nem sabia que era Maria Bonita, chamava Maria do Capitão, né? Aí então, um dos capítulos é a linha das rendeiras. As linhas da rendeira. Desculpa aí, já. Assim, podemos explicar o homem desnorteado, a imagem materna que presumimos estar por detrás e acima de Lampião. O cangaceiro parece realizar-se totalmente no papel de poderoso matador, por isso está certo de seu sucesso e elimina todos os rivais. Ele faz, de certa forma, em nome da imagem materna. Tudo que possa possuir de conteúdo fascinante, adequado às suas fantasias e na procura de uma atividade psíquica, é um noivo da morte.
Portanto, a vida caótica, inconsciente, os perigos, a vida de nômade, ele coloca nos símbolos, né? A renda, as estrelas, a flor de lis, que não foi ele que trouxe, mas ele traz. Aí eu estudo também os símbolos através de Jung, né? Tá aqui, ó. Eu estudo através de Jung para desenvolver o meu trabalho, né? A libido não flui para a vida apropriada à sua época e, com efeito, acontece a regressão sendo substituída por outros elementos sonhados por ele, Lampião. As linhas da rendeira podem explicar ao homem desnorteado o que acontece em seu inconsciente, que não o largava, mas intimamente ouvia a voz a dizer: isto não é para você. Esta hipótese, talvez estranha, opõe-se efetivamente ao consciente ao longo de sua vida, para mais tarde interferir no seu modo de agir. Observando-se por esse prisma, o cangaceiro não fazia renda, mas trouxe adornos para as roupas, para o bornal ou embornal, para os dedos e para a cabeça, como sinal de poder. Daí, as estrelas, né? As estrelas. Tem essa conotação também. Assim, a relação com a mãe não deve morrer e é confirmada pela lembrança dos fios da renda que permanecem no imaginário do cangaceiro. Vejamos na composição da música, uma das letras que Lampião compôs, uma das músicas, e ele cantava, quando ele chegava nos lugares, ele cantava, né? O que primeiro ele fazia para anunciar era cantar: olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a menor vai no bornar. Chorou por mim, não fica só se eu não puder levar. A letra contém a marca de suas origens. O problema mais imediato em Lampião é claramente erótico. Uma lembrança feiticeira o levou às mulheres que dominavam sua libido, a mãe e a avó materna, porque a avó materna era rendeira, fazia renda e era parteira. Depois eu vou explicar essa questão do virgulino não valorizar a vida, gostar de ver sangue, gostar de ver as pessoas mortas, não chorar, não ter empatia, por isso ele torna-se, quer dizer, ele já nasce psicopata e ele vai ficar indiferente à morte. Para ele, tanto faz ver uma pessoa morta, como tanto fez, não tem problema nenhum. A morte para Virgulino era uma coisa, era até motivo de prazer, satisfação, um prazer mórbido, né? Porque ele acostumou muito a ver sangue, a ver crianças mortas, por isso que ele detestava criança. Escutar choro de criança, ele dizia que criança berrava feito cabrito. Ele viu muitas vezes sair mulheres paridas, né, mortas, crianças saírem mortas também. E ele era muito esperto. O Virgulino, ele era uma pessoa muito astuta, mas ele não tinha, digamos assim,
ele não sentia a dor do outro, ele não tinha empatia, né? Então, a glândula que que faz esse trabalho não existia no virgulino, certo? É uma glândula onde os hormônios são fabricados, mas para ele, como ele não tinha, ele tinha ausência dessa glândula, se não me engano, é a hipófise, eu não tenho bem certeza agora. Se for um lápis, depois eu falo direito, né? Então, o virgulino, ele não sentia a dor do outro e ele tinha prazer em matar, em tocar fogo. Ele era pirotécnico, ele gostava de também tocar fogo nas pessoas, né? E então, a história do virgulino, ela é diferente. Ele era cangaceiro, ele foi cangaceiro, não inventou o cangaço. Mas a história do virgulino é diferente de outros cangaceiros que entraram para a história, como o senhor Silvino, o senhor Pereira, o Cabeleira, o Jesuíno Brilhante. Mas o virgulino ficou na história porque ele realmente era um psicopata do tipo serial killer, né? E então, tudo isso cabe no estudo do cangaço. E essa é a minha linha de estudar, né? De analisar o cangaceirismo lampiônico, né? Depois eu vou complementando outros, entre outros capítulos do livro, que eu estou desenvolvendo mais para fazer um relançamento do livro. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de falar para vocês que gostam de estudar o cangaceirismo, em especial o lampiônico, que é o que mais chamou a atenção, para conhecer Nazaré do Pico, porque foi o lugar onde o virgulino, ele nasceu entre Vila Bela, Serra Talhada hoje, antes era Vila Bela, né? E Floresta do Navio, e ele frequentou muito a Vila de Nazaré do Pico, né? Onde ele ia para as feiras, como eu falei, ele era mascate, ele amansava animais brabos, né? Boi, podia ser o garrote mais brabo, ele montava no garrote e ele botava o garrote no chão, ele derrubava o garrote, então ele até recebia dinheiro por isso, principalmente em noites de lua cheia. Ele fazia, as pessoas daquela época sabiam que ele ia amansar um garrote e ele subia no garrote, gente, no bezerro, no garrote, como chama-se, né? Tem essas denominações, no cavalo, podia ser o mais arisco que fosse, ele derrubava, né? Então, e ele sentia prazer depois de ganhar o troféu, né? Era um troféu para ele, né? É muita história, né? E a história do cangaço, ela não é fascinante para mim, mas ela é motivo de estudo, porque não para mim, o cangaço não é cultura, é história, principalmente para nós que estudamos as mentes humanas, né? As mentes humanas. Sou fã incondicional da doutora Ana Beatriz, tem outros aí que eu acompanho também, né? Porque a mente humana, ela precisava ter sido estudada, mas naquela época do virgulino não havia possibilidade, porque ainda a psicanálise já existia, a psicologia também, mas não era com a profundidade de hoje. Hoje os médicos, né, e os psicólogos não são médicos, são técnicos, né? Mas os médicos, psiquiatras, eles pedem para fazer ressonância, né, para magnética, para observar as camadas, observar as glândulas, observar os neurônios e entender o comportamento de uma pessoa do tipo virgulino,
né, que foi estudado naquela época, a cabeça, simplesmente a cabeça, mas foi estudada utilizando-se o método foi o método de Lombroso, que caiu depois por terra, né? Hoje em dia não, hoje em dia os estudos são feitos com mais profundidade e nos esclarece muito bem para que nós possamos dizer que as pessoas psicopatas, os níveis de psicopatia, né, as neuroses e outros problemas comportamentais que se estuda as leis através das ciências. Então, fiquemos por aqui. O capítulo, eu sempre digo, às vezes um capítulo, por pequeno que seja, mas eu sempre falo bem mais, né? Inclusive, para terminar aqui, essa música que o Virgulino compôs, Olê Mulher Rendeira, Olê Mulher Rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Ela não foi composta para Maria de Déia, a Maria Bonita, não foi, foi para a avó dele, que era digamos assim, que ele tinha a mãe biológica, era Solema, mas a avó, Jacosa, foi quem o criou. E o Virgulino dormia com a avó na mesma caminha, que tem uma cama, uma réplica, não é a mesma cama não, mas é uma réplica da cama que a avó dormia com ele. O Virgulino dormia com a avó até os 18 anos de idade. Gente, impossível que essa pessoa não tenha se excitado junto com a avó, não estou falando pelo lado que as pessoas às vezes dizem, não é o lado da maldade, eu estou estudando uma coisa científica, certo? Que é impossível que o Virgulino, aqui nessa letra, ele não esteja dizendo minha avó, né? Ele queria a avó dele. Agora, o grande dilema, a avó viúva. Então, o Virgulino teve dois pais. O pai biológico, que não o criou, e o pai, que era morto. E ele não sabia com quem disputar, qual dos dois pais ele ia disputar o amor da mãe, que era o complexo de Édipo, que é um dos capítulos também de meu livro, né, que eu falo sobre o Virgulino, é o complexo de Édipo, um Édipo mal feito, né? Então, por isso que ele diz, imaginem, olê mulher rendeira, olê mulher rendar, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Isso é muito forte, né? E pode ter causado também uma neurose, porque psicopata é um complexo, eu falo em complexo lampiônico. Por hoje, eu vou encerrar aqui, tá? Segue o meu canal, dá o like. Eu vou colocar mais capítulos sobre o Virgulino, sobre o cangaço, mas dentro de uma outra perspectiva, né? Não é para falar sobre os combates da Serra Grande, o combate em tal e tal lugar, em Angico, né? O meu trabalho é outro estilo, tá? Obrigada por terem assistido. Se assistirem, deem o like aí, né? E aguardem o próximo vídeo.